Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live do Hospital Coelho Ipanema. Eu sou a Lu Matos e hoje falaremos sobre o tema Como me preparar para a cirurgia bariátrica. A doutora Lidiane Ibarra é quem vai mediar a nossa live de hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite. Tudo jóia. A doutora Lidiane Ibarra é endocrinologista e nutróloga do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Coelho Ipanema. Formada pela Faculdade de Medicina São Lucas, em Porto Velho, Rondônia, e especializada em endocrinologia e metabologia no Hospital Pedro Ernesto, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como convidado, teremos o doutor Maurício Manuel. Boa noite, doutor. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. O Dr. Maurício Manuel é coordenador do Centro de Medicina Metabólica e Cirurgia Bariátrica do Hospital Coelho Ipanema, autoridade reconhecida no segmento com mais de 20 anos de experiência e 5.000 pacientes atendidos. É formado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e sociedades internacionais. Doutora Lidiane, vamos começar? Vamos lá. Deixo com vocês esse interessante bate-papo. Então vamos lá, mais uma vez a gente se encontra, né, Maná, para falar de um assunto muito interessante, que você tem expertise no assunto. Então acho que o nosso bate-papo vai ser um pouco mais voltado hoje para o pré-operatório da bariátrica. Eu estive dando... Você já foi membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Eu fui até fazer uma pesquisa para entender como é que estava o cenário da bariátrica no Brasil. E vi que em 2022 ali a gente fez em torno aí de umas... Parece que na média do ano passado foi 75.000 cirurgias bariátricas no Brasil, a nível Brasil. E a gente, na grande maioria, o que a gente vem fazendo aqui no qual a gente vem mostrando que a gente tem um serviço hoje de bariátrica do Dr. Emanuel, que ele traz esse serviço de excelência e qualidade para o hospital. E que nós trazemos na proporção de ser um serviço mais popular, né? Vamos dizer assim, né, doutor? Uma ideia mais popular. Acho que a grande notícia, hoje, a ideia, a gente vai trazer como é que está funcionando o serviço no Quali, como é que você chega até a gente, como são os preparativos, para ter um embasamento que as coisas estão começando a acontecer de maneira mais... como fosse alguns projetos para acontecerem de maneira... Passar pela doutora Uli, né, que passa para a nossa avaliação, depois passa por mim e a gente vai para a cirurgia bariátrica. Então, acho que eu separei algumas perguntas básicas para a gente poder entender, porque algumas perguntas são muito simples que os pacientes perguntam sempre, né, Manuel? Acho que muitas perguntas são muito comuns. Sem dúvida. E acho que o que a gente mais precisa explicar para os pacientes é que, assim, o procedimento é um procedimento invasivo, que não é simples, não tem risco. A grande maioria pergunta se tem algum risco, qual que é o maior risco fazendo um procedimento cirúrgico. E a gente, nesses contextos de pré-operatório, a gente explicar o procedimento e trazer a ele a maior segurança possível. Então, a primeira pergunta que me fizeram é: cirurgia bariátrica, doutor, é a cura para a obesidade? É muito interessante a gente ter a oportunidade de falar com tantos pacientes exatamente nessa semana, onde a gente, com muita alegria, comemora aí já 20 casos operados nesse nosso projeto no hospital. E falar um pouquinho do projeto é muito importante. Quem o Hospital Coelho Ipanema acolhe? Para quem esse projeto foi idealizado? Esse projeto foi idealizado para aquele paciente não elegível ao plano de saúde. Claro que a gente opera pacientes pelo plano de saúde também no nosso Hospital Coelho Ipanema, mas há uma parcela grande da população que não atinge as exigências do convênio para que o convênio pague a cirurgia. E esse paciente fica condenado a não controlar o seu peso,
a sofrer com estigma social, com dano emocional e com as doenças, diabetes é um desses, porque o convênio não cobre a operação. Isso acabou sensibilizando a gente, sensibilizou o doutor Orlando Maia, da diretoria do hospital, e a gente buscou, você chamou de popular, e eu carinhosamente concordo, melhorar ao máximo o custo da operação para transformar esse tratamento num tratamento acessível. Então, esse paciente que não consegue ser elegível ao convênio e que não se operava porque não conseguia pagar o tratamento, ele hoje, com a ajuda de todos os envolvidos, ele consegue, e eu não acho barato, mas acho possível fazer o tratamento. E tem sido um sucesso. 20 doentes operados, nenhuma complicação, os pacientes satisfeitos. Em contrapartida, financeiramente, coube para essas pessoas, e o papel do médico é poder levar ao máximo de pessoas o tratamento, tentando também abordar essa questão econômica. Então, é uma semana onde a gente está muito feliz. E quando o paciente faz perguntas sobre segurança da operação, a cirurgia é 100% segura, a gente volta ao tema dessa nossa reunião. A cirurgia hoje, comparada com 20 anos atrás, ela é muito segura, em primeiro lugar, porque nós aprendemos a preparar o paciente. Na consulta que o paciente faz com a Aridiane, se o paciente não está em boas condições, ele não vai à cirurgia naquele momento. Eu gosto de falar muito do diabetes, que o paciente tem muito respeito por essa doença. Então, se o paciente é diabético, ele tem capacidade financeira e os exames dele não estão bons, em especial a hemoglobina glicada, a doutora Aridiane não vai deixar esse paciente ser operado. Por quê? Porque o paciente mal cuidado pré-operatoriamente é o paciente que vai ter complicação. Então, não é que a cirurgia não seja segura, a cirurgia é, mas esse doente não estava no seu melhor momento. Então, o rigor do pré-operatório, uma série de exames importantes que o paciente tem que fazer, o fato dele ter que passar pela doutora Uli cirurgiã, ter que passar pela doutora Aridiane, ter que passar pela equipe multidisciplinar, mostra o rigor da equipe do Quali Ipanema. Porque muita gente pode pensar, não, aqui eu estou pagando, eu faço a minha cirurgia a hora que eu quiser. Não. Nossa responsabilidade, nosso cuidado é de garantir a você um bom resultado. Então, infelizmente, na atividade médica não existe nada 100% seguro, mas se você fizer um pré-operatório rigoroso e atender às demandas da equipe, nós estamos aí mostrando resultados fabulosos e estamos muito felizes. É interessante a gente falar isso realmente, quando passa comigo, realmente a gente já teve eu tive um caso que eu resolutamente não consegui liberar para o doutor, porque a gente não conseguiu baixar a glicada da paciente. A gente ficou 3 meses tratando ela, e eu ainda tô com ela. Você operou o filho dela, e era o caso de mãe e filho. Eu liberei o filho e eu não consegui liberar a mãe. E é exatamente importantíssimo você falar sobre isso, porque não é porque eu tô pagando, aquele famoso tô pagando, que eu tenho direito de fazer. Claro. A gente tem que, acima de tudo, ter uma segurança muito grande em relação ao paciente. E a gente precisa ter, além da segurança com os exames, a segurança também psicológica, né? Alguns pacientes também, muitas vezes, chegam pra gente, nesse contexto que a gente percebe que tem uma compulsão alimentar, existe um comer emocional muito importante, que as pessoas precisam completar um vazio que existem. Então, tudo isso é avaliado. Por isso que nós precisamos de uma equipe multidisciplinar. Passa comigo, passa com um nutricionista, passa um psicólogo para avaliar também. Todos esses profissionais juntos avaliam e liberam um laudo para o Emanuel fazer essa cirurgia. De extrema importância a gente deixar muito claro isso para todos os pacientes que estão aqui na audiência. E quando a gente fala em paciente não eletivo, que o doutor fala, é aquele paciente que não entrou, não pôde pelo plano de saúde ser liberado, e aquele paciente, principalmente, que já tentou várias vezes, né, doutor?
fazer Exato. dieta, tentou, é uma tentativa por vários momentos, por vários profissionais, nutricionista, várias dietas, e esse profissional não teve o que ele precisou, que era a famosa perda de peso efetiva e um perda de peso que ele conseguisse manter. E uma segunda pergunta que as pessoas fazem muito nesse contexto é assim, depois da cirurgia bariátrica a gente volta a engordar? É, eu vou. Isso remete também novamente à questão do pré-operatório, né, Aridiane? Olha bem, se esse paciente não se preparou adequadamente, não entendeu o tratamento, obviamente ele não vai estar preparado para se cuidar depois da operação. E quando se fala em reoperação, outro dia nós tivemos aí nos jornais, no jornal O Globo, uma matéria irresponsável, falando em 98% de recidiva de obesidade doente operado, uma sandice. Nós, como sociedade, eu sou da diretoria da sociedade, nós interpelamos o jornal oficialmente, porque esse tipo de matéria Sensacionalista, né? tem o interesse da turma do medicamento, porque, obviamente, não é um número real, e quando a gente foi estudar o que estava acontecendo, foi muito enviesado. Mas, claramente, não pensem no seu tratamento da obesidade, seja clínico com a doutora Lidiane, seja cirúrgico conosco, como um tratamento para perder peso. Ele é muito mais que isso. É a sua intenção de mudar o seu perfil de vida para ter saúde. Se você achar que por um comportamento diferente durante uma temporada você vai controlar a sua obesidade, você vai perceber que não. Seja no tratamento clínico ou no tratamento cirúrgico, o paciente vai precisar manter os compromissos indefinidamente, ou ele não vai ter o mesmo resultado. A obesidade é uma doença crônica, portanto, ela é incurável, ela tem tratamento. E o paciente começa no tratamento clínico, se não conseguir resultado com ele, ele vai ao tratamento cirúrgico. O que acontece comigo, como eu sou cirurgião, é que na maioria das vezes o paciente já vem com uma história, como a doutora Aridiane falou, mas a gente, quando pega um doente virgem de tratamento, sempre sugere que o paciente vá para o ambulatório para tentar o tratamento clínico. Muito bem, isso mesmo. E a ideia, quando a gente também pede para o paciente vir para o consultório pré-operatório, é exatamente isso que o doutor falou. Todo mundo fala assim, eu quero fazer bariátrica, mas o doutor pediu para emagrecer 10 quilos. É exatamente essa mudança de mindset, de pensamento que a gente quer. A gente quer que você emagreça 10 quilos para você entrar já dentro do tratamento específico para você entender que a perda de peso efetiva a longo prazo ela vai ter que acontecer. Então, por isso que também a gente pede para os pacientes emagrecer o quanto antes, o que mais puderem emagrecer para ir para a cirurgia, para ter o melhor resultado depois do pós-operatório. Deixa eu fazer uma observação que a minha experiência permite. Primeiro, você falou aqui ao final, talvez as pessoas não tenham percebido. A perda de peso pré-operatória ela é entendida como um sinal prognóstico de bom resultado. Isso. A adesão do paciente ao tratamento pré-operatório, que é o nosso motivo aqui, caracteriza para toda a equipe que esse paciente tem enorme chance de um super resultado. E isso enche a gente de alegria. A gente sabe que alguns pacientes não conseguirão oferecer essa perda desejada, em especial os pacientes maiores. A Aridiane sabe claramente que esses pacientes têm grande dificuldade na perda ponderal. Mas é sempre desejável que, pelo menos, eles não ganhem peso, porque o ganho de peso às vésperas da operação dificulta a operação, porque esse ganho de peso, na maioria das vezes, concentra-se no fígado e torna a operação tecnicamente mais difícil. Mas, voltando, e olha como é importante o pré-operatório. O paciente que faz um bom pré-operatório, ele fica de tal forma conectado ao objetivo do tratamento que ele não ganha peso. Ele percebe exercícios,
ele recebe orientações, por exemplo, da nutricionista de escolher melhor os alimentos, de mudar a forma como ele come, mastigar mais, desligar a televisão, isso tudo faz com que ele se controle melhor. Exato, isso mesmo. Então, depois passou por nós e fez uma avaliação, foi produtor, a gente fez a cirurgia. Muita gente me pergunta, fica muito preocupado, o que vai comer? Como é que vai ser o pós-operatório imediato? De início, o paciente com uma cirurgia muito tranquila, a alta é muito rápida do hospital, no mesmo dia praticamente, ou 24 horas você vai embora do hospital, se não ter complicações. E a progressão da dieta, ela acontece semanalmente. E você quer falar um pouquinho pra gente como é que começa esse comer, voltar ao comer normal depois da cirurgia, doutor? Para explicar para o paciente calorosamente como que volta isso. Eu acho que a gente tem que fazer uma live com as nutricionistas, que elas têm detalhes muito interessantes sobre isso. Eu também acho. Acho que isso o nutricionista ajuda muito a gente e a gente bate bola junto com elas para ficar muito mais fácil. Elas são ótimas. Basicamente, pensa como um bebê que vai caminhando da dieta líquida até a dieta sólida num espaço aí de 3 ou 4 meses. Na pós-bariátrica, o doente faz isso em 1 mês. Cada semana ele aumenta a consistência do alimento. Com isso, ele volta à dieta sólida em torno da 4ª semana. Por que isso é tão importante? Porque, além de respeitar as mudanças que nós fazemos na operação, essa estrutura faz uma ruptura emocional com hábitos alimentares anteriores. E esses hábitos alimentares anteriores eram nocivos. Então, essa ruptura emocional facilita a reintrodução de hábitos mais saudáveis para o paciente. Muito bem, isso mesmo. Estou indo. Estou acabando. Então, acabando já. Tá. E? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, Exatamente, eu acho que e por isso que é tão importante, a gente precisa desse acompanhamento quando o paciente sai do pós-operatório, esse acompanhamento no ano é muito necessário. Ele vem com a gente mês a mês, até a gente começar a entender que o processo de emagrecimento começa a acontecer e depois a gente vai espaçando as consultas. Mas a gente precisa... Pode falar, doutor. Eu não queria te interromper, mas é importante no que você está falando. O pós-operatório é importantíssimo não só para o acompanhamento da perda de peso, mas principalmente para o acompanhamento da questão nutricional. Reposição proteica, reposição de polivitamínico, em especial no primeiro ano, deve ter muita atenção a isso. Portanto, o paciente deve e precisa voltar. Às vezes a gente escuta, a cirurgia bariátrica faz cair o cabelo. Em nenhum paciente que faz pós-operatório correto, o cabelo cai. O cabelo cai naquele paciente que opera e some. E não toma vitamina e não segue as orientações da endocrinologista ou do cirurgião. Então, pensem que a sua decisão da cirurgia é uma decisão de autocuidado. E o autocuidado tem que prevalecer. É você cuidando de você e a equipe do Quali Ipanema te dando uma estrutura técnica para que esse cuidado seja um sucesso. Eu costumo fazer uma brincadeira, uma analogia bem interessante para os pacientes entenderem, é que assim, uma vez obeso, sempre obeso. Então você é um ex-obeso. Então nós temos que pensar como um ex-obeso. Você tem que ter um cuidado a longo prazo. Não pode ter... o que o doutor falou é muito importante. Isso tem muitos pacientes que chegam... fiz bariátrica há 5 anos e parou de chamar polivitamina, parou de chamar tudo assim. É de extrema importância, gente. Tudo que nós passarmos para vocês no primeiro, segundo ano é vida, é para a vida toda. Não pode ser descontinuado o tratamento. Se você quiser trocar de nutricionista, trocar de endocrinologista, tudo bem. Mas isso deve ser revisto anualmente, pelo menos, para não ter esse déficit proteico. Pode falar. Mas deixa eu fazer uma observação. Você deve pode trocar de profissional, é claro, mas procure informações sobre esse profissional. Existem profissionais
que não fazem atualização em cirurgia bariátrica, tratam o doente bariátrico como um paciente que tem o trato digestório normal e os resultados dessas reposições, além de custoso financeiramente para o doente, é inadequado para o futuro dele. Exato. Por isso que até algumas vezes a gente tem... Eu brinquei do trocar, porque você sabe como é que o pinga-pinga, né? Então, a gente tem paciente aqui, pinga ali, pinga ali. Claro. Então, às vezes, eu recebo algum paciente... Eu recebo vários pacientes no consultório que já fez bariátrica há 5, 10 anos. E aí, nesse contexto, a gente sempre tem, como você falou, um olhar voltado para esse paciente mais em especial. Claro. Porque é um paciente que tem uma absorção reduzida, então a gente tem que olhar de uma maneira mais delicada. Não é igual, não são pacientes iguais com todos os parâmetros iguais de exames, como você mesmo falou. A gente tem que ter muita atenção a isso. E aí eu reforço uma outra oportunidade para pacientes já operados que possam estar nos assistindo, que é a oportunidade de fazerem o seu pós-operatório no Quali Ipanema com você e com o restante da equipe, porque é uma equipe especializada, uma equipe com experiência, e os resultados, então, vão ser ótimos. Hoje existem sites, até mostrei para você o site do Eu Ativo, que são euativo.com.br, que são sites específicos de produtos para doentes operados, com polivitamínicos e suplementos de qualidade para esse público. Quer dizer, são produtos elaborados considerando as características do doente operado. Exatamente. Exatamente isso. Bom, vamos lá. Acho que vai ser algumas perguntas aqui, doutor. Vamos passar, dar uma olhadinha rapidinho, então, aqui. Apareceu uma pergunta aqui. Qual que é o peso ideal para uma cirurgia? Gente, não existe peso ideal para cirurgia. Existe um peso que seja um peso considerado obesidade, pelo menos, né? Para ter pelo menos um MC acima de 30. Sobrepeso, a gente faz depende do paciente, se já tiver alguma comorbidade específica, se tem um diabetes descompensado, ou tem uma doença crônica que precisa de acompanhamento, mas não tem um peso específico. A gente tem uma meta para cada paciente pessoal também, para a gente poder executar essa cirurgia. Esse peso ideal... Hoje, o conceito do projeto é justamente essa dúvida, e o que você acabou de falar. Não existe um peso ideal para o cuidado médico. É entendido que o sobrepeso, a partir dele estabelecido, traz dano metabólico para o paciente, dano que pode se expressar com aparecimento de doenças ou dificuldades físicas e até dificuldades emocionais. Isso. O papel do centro do Quali Ipanema é ajudar esse paciente, inicialmente com um tratamento clínico, ou ajudar o paciente que já esgotado em tratamento clínico, necessita de tratamentos mais potentes. Nesses casos, existem os tratamentos endoscópicos com o balão, com a gastroplastia endoscópica ou tratamentos cirúrgicos. Todos eles estão apoiados no que diz a literatura no mundo inteiro. Hoje, o paciente entre 30 e 35 de IMC com sobrecarga metabólica, sendo que sobrecarga não é doença, gente. São sinais de impacto que o paciente, por não conseguir controlar o peso, vai ficar esperando a doença aparecer. Então, nesse caso, a indicação da cirurgia bariátrica é intratabilidade, quer dizer, não consegue controlar, o aparecimento de sinais de que a doença está chegando perto do doente e o desejo do paciente de controlar o próprio peso. Volto a dizer, isso não atende às exigências do convênio, mas está descrito na literatura de todas as sociedades mundiais como uma indicação médica para o tratamento. Portanto, nós temos aí convicção e estamos vendo os resultados que esses pacientes que decidiram pela operação, apesar da negativa do convênio, na verdade estão se cuidando de forma mais moderna e de forma correta. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que não, doutor. Acho que a ideia principal a gente passou para todo mundo. Eu queria pedir enormes desculpas, porque eu vou ter que me ausentar. De vez em quando eu me lembro
que eu sou cirurgião geral e a emergência lá da São Vicente me dá um pouquinho de trabalho. Então, eu peço desculpas de novo, não tive tempo nem de arrumar um substituto, mas dizer que é um prazer estar com você, Aridiane. Acho que você faz um super trabalho lá. Eu acho que a gente se complementa, apesar de a gente conviver pouco no hospital. O paciente que vem a mim e vem a você assiste o mesmo discurso, que é um discurso do tratamento com seriedade da obesidade. Procurem pelo hospital, nós estamos aí à disposição. A doutora Uli, que está lá, ela é excelente e eu vou estar sempre olhando por vocês e à disposição para participar desses eventos. É isso, gente. Então, se precisar, tem o Instagram do Dr. Emanuel, tem o Instagram, tem o Quali. Mandem direct, façam perguntas e nós estamos lá para atender vocês da melhor maneira possível, carinhosamente. Esperamos todos vocês. Obrigada, doutor Emanuel. Obrigado. Até logo. Tchau, gente. Boa noite.